Olá, a graça e a paz a todos, tudo bem? Uma pergunta: uma pessoa que deixa o mundo, que deixa as coisas do mundo, o pecado do mundo, que deixa o vício, que deixa a prostituição, deixa o adultério, a mentira, a violência, e se filia a uma igreja e segue as doutrinas dessa igreja, essa pessoa será salva? Tem 100% de garantia de ser salva? E é isso que eu quero trazer para vocês, uma reflexão sobre isso. Sobre o perigo de você sair do mundo, se filiar a uma igreja e mesmo assim não ser salvo. Eu quero trazer 2 textos da Bíblia para a gente poder meditar em cima disso. O primeiro está em Hebreus capítulo 3, no versículo 15 até o 19. Diz assim o texto da Bíblia. Hebreus 3, 15 a 19. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Então, eles tinham saído do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a gente vê aqui um princípio de Deus aqui para aquilo que nós estamos falando, que o povo de Deus, o povo de Israel havia saído do Egito. O Egito é o simbolismo, é a tipologia do mundo. É a tipologia do mundo, do sistema mundano, das coisas deste mundo, do pensamento do mundo. E eles haviam saído do Egito, haviam deixado o mundo, o pecado. E eles andaram 40 anos no deserto. O deserto é a tipologia da nossa caminhada terrena, da nossa caminhada aqui neste mundo. E eles estavam caminhando para entrar em Canaã. Canaã é a tipologia do céu. É como se fosse a recompensa final, o galardão final que seria o céu. Então eles saíram do Egito, estavam na caminhada no deserto, mas morreram no deserto, não entraram em Canaã, muitos deles, por causa da incredulidade, por causa de dar ouvido a várias coisas. Você vê isso, se você tiver querendo aprofundar mais, você pode ler em 1 Coríntios capítulo 10, lá fala bem isso, que eles saíram do Egito, mas se inclinaram para a idolatria, para a murmuração, e isso que os levaram a ficar prostrados no deserto e não entrar em Canaã. Então, aqui fala nitidamente que eles saíram do Egito, saíram do mundo, saíram do pecado, mas não entraram em Canaã. Outro texto está em Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 13 e 15, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Não entram e não deixem entrar aqueles que estão entrando. Então os escribas e fariseus que Jesus está falando aqui, eles fecham os céus, eles fecham o reino dos céus, e nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então aqui Jesus foi mais ainda além, ele diz assim: olha, vocês fazem de tudo para converter alguém. Um prosélito é converter, é trazer essa pessoa ao pensamento dele, a linha de pensamento dele, a corrente de pensamento dele, a religião dele. Então
Os escribas e fariseus faziam de tudo, percorriam céus, terra, faziam de tudo para converter alguém. E depois que eles o convertiam, tornava aquelas pessoas convertidas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles mesmos. Então, para você ver que há possibilidade da pessoa sair do mundo, sair do pecado e mesmo assim ser merecedora do inferno. E como que nós trazemos isso para os nossos dias de hoje, que é o mais importante? Tem muita gente que realmente sai do mundo, sai do pecado, sai dos vícios, sai da iniquidade, dos falsos pensamentos mundanos, né? Mas e se filiam a uma igreja herética, a uma igreja com falsas doutrinas, e essa pessoa muitas vezes acabam entrando num caminho que ela vai ser merecedora do inferno, assim como se ela estivesse no mundo. Não estou dizendo que todas as pessoas que saem do mundo e tá correndo o risco de ir para o inferno, não é isso. Mas tem muitas linhas de pensamento, muitas igrejas, muitas seitas que fazem dessas pessoas merecedoras do inferno, que fazem dessas pessoas, como diz aqui Jesus falou, 2 vezes mais merecedoras do inferno. Isso é muito grave. Hoje em dia, principalmente, tantas heresias que têm surgido no meio da igreja e com a nossa paciência, com a nossa aceitação, porque nós temos um grave erro de achar que todas as igrejas são santas, que todas as igrejas têm aprovação do Senhor, têm aprovação de Deus. Todas as igrejas que não seguem o padrão da Bíblia é herética, e aqueles que seguem essa heresia irão para o inferno. Tem um discurso aí que diz assim, olha, a minha igreja segue doutrina errada, mas eles vão prestar conta com Deus. Eu sou sincero, eu não sigo os pensamentos dele. É como se fosse um católico. Você fala assim, olha, idolatria é pecado, não existe purgatório, e Maria não tem autoridade para salvar e tudo. E aí essas pessoas têm essa... Você fala com um católico e aí eles falam assim, não, eu sei que está errado, e eu não sigo essa doutrina, mas está lá, está caminhando naquele lugar. Qual pessoa que vai saber que ela não pensa daquele jeito? E muita gente dentro da igreja é assim, evangélico é assim, você fala com ele, olha, essa doutrina é errada, e eles falam assim, não, mas eles vão prestar conta com Deus. Não, você está lá. A Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu, e eu te receberei por filho, e eu serei seu Deus, e vós sereis meus filhos. Lá em Coríntios, me parece, capítulo 6. Então, assim, o que acontece com as pessoas é que elas são muito pacientes com o erro, aceitam o erro, e isso é passivo de condenação. Uma pessoa que entra numa igreja herética e segue as suas heresias, ela vai para o inferno. Por exemplo, tem muitas igrejas hoje em dia liberando tatuagem, liberando bebida alcoólica, crentes bebendo, balada gospel, mulheres pastoras. Isso é algo gravíssimo. Aquele que aceita mulheres pastoras, eles vão prestar um alto preço, eles vão pagar um alto preço diante do Senhor. Tanto aqueles pastores que liberam, quanto aquelas pessoas que aceitam ser nominadas de pastoras. Aquelas mulheres que aceitam ser chamadas de pastoras também receberão um alto juízo de Deus, porque a Bíblia é muito clara, não aprende quem não quer, não aceita quem não quer. As pessoas estão assim sendo muito endurecidas, eles acham que é um mal menor, é um pequeno erro, é um pequeno erro de interpretação. E essas pessoas que aceitam isso, igrejas que têm mulheres pastoras, essas igrejas são heréticas e elas vão pagar um alto preço diante do Senhor. Então, assim, é um perigo, não adianta nada a pessoa sair do mundo, sair do erro, sair do pecado e entrar numa igreja que tem fundamentos e princípios
de pecado, essa pessoa, essa pessoa está correndo um grande perigo de ser levada ao inferno, de não ser salva. Então, fica aqui a minha mensagem, o meu alerta a você. Cuidado com sair do mundo é necessário, mas cuidado com que igreja você está frequentando. Cuidado com as heresias, com as falsas doutrinas. Um pequeno erro, uma pequena má interpretação da Bíblia pode levar uma pessoa para o inferno. Paulo fala ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, por causa de um pequeno erro de Pedro, Paulo repreendeu na frente de todo mundo. Paulo repreendeu Pedro. Por causa de um pequeno erro. Se fosse hoje em dia, ninguém falaria nada. Se fosse um líder, um pastor, que cometesse um erro que Pedro cometeu, seria uma coisa tão pequena que ninguém falaria nada. Mas Paulo chamou a atenção dele. Paulo repreendeu Pedro porque ele diz lá na Bíblia que ele era repreensível, digno de repreensão. Por que Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo? Expôs Pedro na frente de todo mundo. A Bíblia diz isso, que ele foi repreendido na frente de todo mundo, na cara, diante de todo mundo, porque ele era repreensível. E era uma coisa pequena, porque Paulo sabia que mesmo um pequeno fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, por que Paulo fez isso? Porque ele sabia que aqueles que seguem heresias serão lançados no inferno. É triste saber que tem muita gente que deixou o mundo, deixou as drogas, deixou o erro, deixou o pecado e se filia a uma igreja com teologia da prosperidade, com quebras de maldições, sessões de descarrego, aceitando aborto, aceitando divórcio. E essa pessoa, infelizmente, será condenada ao inferno. Que Deus abençoe a vocês e que Deus possa levantar pessoas que combatam as heresias nas igrejas, para que menos gente venha morrer nas falsas doutrinas. E às vezes pessoas zelosas, tem zelo por Deus, mas como diz o apóstolo Paulo, sem entendimento. Ter zelo por Deus sem entendimento é passivo de condenação eterna. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.